meu nome é Assis, professor de robótica há mais de 10 anos, atuo em escolas públicas e privadas em Parnaíba, Piauí, e hoje eu estou começando uma série de vídeos com vocês, onde a gente vai tratar dessa minha especialidade, que é robótica educacional, tá bom? Então, estou muito feliz de estar iniciando esse projeto. É um momento de registrar toda a minha experiência e compartilhar com vocês para que vocês possam também, assim como eu, se maravilhar com esse mundo da robótica, tá bom? Então, assim, já trabalhei durante muito tempo com Arduino, com Lego também, e hoje a gente vai começar a trabalhar aqui a parte introdutória de robótica com Tinkercad e Arduino, tá bom? Primeiramente, é bom que a gente compreenda o que é a robótica, tá certo? Então, quando você fala de robótica, você imagina androides, robôs humanoides, né? Você imagina lá o Exterminador do Futuro. De que forma você imagina a robótica, tá certo? Então, a robótica, pessoal, elas estão em pequenas coisas, não só nessas grandiosas, né? Não só em robôs humanoides. Elas estão em ações simples, por exemplo, no acender de uma luz de um poste à noite, quando você chega ali às 6 horas da tarde, ali mais ou menos às 18 horas, e as luzes se acendem, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava que na casa do prefeito tinha uma chave lá, um botão, que toda noite ele ia lá e acendia, né? E apertava no botão e ligava. Mas na realidade não é. Você vai perceber que atrás daquelas lâmpadas nos postes tem um sensor de fotocélula que ele consegue captar a luminosidade do ambiente e por meio de uma reação química ele fecha o circuito e a lâmpada se acende, tá? Da mesma forma também quando você vai no shopping, que a porta do shopping se abre sozinha. Então, por que ela reconhece o que você está chegando ali perto? Então, bem na parte de cima da porta tem um sensor de distância que ele está programado para, de acordo com uma certa distância, ele perceber algo e mandar um comando para que os atuadores, para que os motores movimentem e a porta se abra, tá bom, gente? Então, são situações que você vai poder aplicar no dia a dia, mas que você também vai poder compreender como é que funciona. E baseado nisso, você pode mudar a sua vida, pessoal, e a vida de outras pessoas também, sabe? Eu acho que a grande mudança que a educação trouxe na minha vida foi a possibilidade de poder mudar a vida das pessoas também, certo? Propondo projetos que possam auxiliá-los, verificando no meu entorno, na minha comunidade que eu estou inserido, de que forma eu, enquanto ser humano, posso usar meus conhecimentos para poder mudar a vida das pessoas, tá? Então eu vou deixar aqui de início uma introdução com um vídeo do pessoal do Engenharia Híbrida, é um vídeo bem curtinho que fala em resumo essa parte da aplicabilidade da robótica no dia a dia, tá bom? E aí a gente volta para fazer a introdução nas partes que se dividem aí a área da robótica. Robótica. Conheça algumas das muitas aplicações. A robótica é um campo de estudo que envolve a construção, operação e o uso de robôs. Um robô, por sua vez, é uma máquina programável capaz de realizar ações complexas de forma automática ou semiautomática, muitas vezes controlada por um computador ou sistema eletrônico. A robótica tem uma ampla gama de aplicações, incluindo, mas não se limitando a, indústrias. Os robôs são amplamente utilizados em indústrias para automatizar várias tarefas, como o trabalho em linhas de montagem, soldagem, pintura e embalagem. Saúde. Os robôs são utilizados na área de saúde para realizar cirurgias, auxiliar os pacientes com mobilidade e fornecer diversos cuidados. Agricultura. Os robôs são utilizados na agricultura para tarefas como plantio, colheita e classificação de culturas. Exploração. Os robôs são usados na exploração espacial, exploração em alto mar e outros ambientes perigosos onde a intervenção humana não é possível ou é muito perigosa. Educação. Os robôs podem ser usados em salas de aula para ensinar programação, engenharia e outras matérias relacionadas. Militares. Os robôs são usados em aplicações militares, como eliminação de bombas, reconhecimento de território e operações de busca e resgate. Em geral, a robótica tem a capacidade de melhorar significativamente a eficiência de processos, reduzir custos e aumentar a segurança em uma ampla gama de indústrias e aplicações. Quer saber mais sobre robótica e suas aplicações? Acesse já o nosso site. Então, o sistema robótico ele é composto basicamente por 3 itens, tá, pessoal? Ele é composto por sensores, ele é composto por atuadores e por controladores, tá? Os sensores é a forma como o sistema robótico vai perceber o mundo, tá? Então, imagine você aí de que forma o seu corpo, o seu cérebro ele vai perceber o mundo que você está inserido. Então, para você perceber o campo visual, você usa os olhos. Para você ouvir, você usa a sua audição, tá? Então, os sensores, gente, é como se fosse
os órgãos do sentido de um robô. Logicamente, um robô ele tem muito mais sensores, ele consegue perceber muito mais situações do dia a dia do que nós que somos seres humanos, tá? Da mesma forma, a gente tem sentidos do nosso corpo que apenas um sentido consegue simular algumas situações de sensores diversos, né? Por exemplo, a nossa pele, a gente consegue simular o toque, sentir que está tocando em algo, mas ao mesmo tempo a gente consegue, pela pele também, perceber a temperatura, tá bom? Tanto para frio como para quente e por aí vai, tá certo? Então, os sensores, eles são a forma como os sistemas robóticos percebem o meio ambiente que eles estão interagindo, tá bom, gente? Eu coloquei aqui apenas para vocês terem uma noção ampla desses sensores, certo? Então você tem aí no Arduino vários sensores, sensor de umidade de solo, você tem sensor de temperatura, sensor de presença, sensor de toque, sensor de detecção de fumaça. Gente, são vários sensores, né? Eu já andei pesquisando e assim, eu não cheguei a um número exato, tá? Mas são mais de 100, gente, são muitos, muitos sensores. Se você olhar na internet, você vai encontrar sensor para o que você imaginar. Agora imagine da seguinte forma, você quer criar um projeto que vai auxiliar a sua escola a criar um sistema para regar o jardim da sua escola, tá certo? Então, você pode estar utilizando aí um sensor de umidade de solo para perceber até que ponto aquele solo está úmido ou não, tá certo? Então, você variando ali no nível de porcentagem, você pode colocar, eu quero que esse solo aqui, o sistema de automação para regar o jardim, ele seja ativado a partir do momento que ele esteja com, por exemplo, 50% ali úmido, né? Ou então que ele esteja 50% seco. E a partir daí ele vai, pega, usa o sensor, ele pega e envia aquela informação para o controlador, que eu vou mostrar para vocês o que é, né? Que é o que está controlando ali, onde está a programação do robô de vocês. E ele vai mandar um outro sinal para um outro componente, que é uma válvula solenoide, por exemplo, que ele é utilizado para poder ligar e desligar a água. O pessoal geralmente utiliza isso em máquinas de lavar, tá bom? É como se fosse um registro automático. Gente, é uma maravilha. Quando você descobre a robótica, né, o que você pode fazer com ela, são muitas possibilidades que você pode criar, tá bom? E assim como foi mostrado no vídeo, né, tanto para a parte de medicina, de agricultura e por aí, imagine vocês num ambiente que a gente mora na nossa cidade aqui, a gente tem a parte dos tabuleiros litorâneos, né? Toda essa parte de irrigação, tem sistemas, pessoal, você levando em conta já a questão do uso dos sensores, né? De umidade de solo. Tem certas plantas que precisam de muita água, tá? Outras plantas precisam de menos água. Por exemplo, o arroz. O arroz ele vai ali se desenvolver com muita água. Eu lembro que meu avô ele contava muita história para mim de que tinha uns locais chamados vazantes, né? Que era o local que o pessoal plantava arroz próximo aos rios. Então, quando tinha enchente, aquela própria enchente ali da maré alta, ele ia lá, enchia, alagava tudo e depois baixava novamente, tá? Agora, plantas, por exemplo, vamos imaginar aí aqueles coentros, né? Aquela parte de hortas. Então, a horta ela não pode ter ela não pode ter muita água, tem que ter um limite ali da água que estão utilizando, tá certo? Então, por exemplo, por meio de um sensor de umidade, você consegue controlar esse fluxo de água que você vai enviar para cada local desse, dependendo do tipo de plantação que você está utilizando, tá certo? E por aí vai, são N as aplicações que você pode utilizar mediante a utilização de sensores, tá bom? Nessa imagem, vocês podem ver que tem sensores de Arduino e também sensores de um outro kit, que é o kit de Lego. Qual a diferença básica delas, né? O Arduino, gente, ele é uma plataforma de software livre, né? Então você vai poder utilizar para diversos projetos, pode modificá-los, tá certo? Já o Lego não, o Lego ele é tecnologia embargada. Então dessa forma ele não permite que você modifique os sensores, né? Ele vem todo lacrado ali até o ponto de você, quando for tentar abrir, às vezes até danificar um sensor que nem esse, tá bom? Repare que ele é todo lacrado em comparação aos demais, mas o princípio de funcionamento ele é basicamente o mesmo, tá bom? Outra questão tem os sensores, esses sensores estão percebendo o ambiente, mas eu quero que alguma coisa aconteça, eu quero que meu robô ele realize alguma ação, tá bom? Essa ação ela é feita pelos atuadores. E um dos principais atuadores de um sistema robótico são os motores, tá? Então imagine que você tem, por exemplo, em casa um robozinho que ele faz a limpeza, aqueles robozinhos que aspiram, né? Um aspirador automático ali, robotizado. Então aquele robô ele tem um sensor de distância dos objetos, ele percebe os objetos, quando chega a certa distância, ele para
e ele faz alguma curva para um lado ou para o outro, enquanto o mecanismo embaixo está fazendo a captura, a coleta daquele lixo que está ali embaixo, tá certo? Então aqueles motores são os atuadores. Então imagina a seguinte situação: você está em um local, no meio de uma mata, e de repente você percebe que tem uma onça te espreitando para te atacar, certo? Então, se a gente puder fazer uma comparação, os seus olhos é um sensor que está percebendo a onça a uma certa distância, tá? E ele vai mandar um sinal para o seu cérebro. O seu cérebro é o controlador. Eu vou já mostrar para vocês aqui o próximo item, que é o controla, né? Onde está a programação. Quando o seu cérebro percebe, por meio do teu olho, que tem uma onça te olhando, ele vai avaliar lá, por exemplo, um algoritmo, um código que está lá. Ó, isso é um perigo. E a onça, ela te oferece perigo. Então você tem basicamente ali duas situações, né? Que é de enfrentar ou fugir. Minha gente, nós seres humanos, a gente sabe, por natureza, que a gente enfrentando uma onça, a tendência é que a gente perca, né? Então o que vai acontecer? Você vai fugir. Então as nossas pernas vão ser os atuadores. Elas vão atuar no momento mediante uma ação indicada, né, pelo seu cérebro ali, que foi percebida pelos seus olhos, tá? Então a robótica em si, ela tenta fazer isso, ela tenta simular isso, né? Os sensores percebem, enviam para o controlador o que está percebendo e o controlador envia para o atuador para que ele seja, para que ele realize uma ação. Cara, maravilha, uma robótica é show de bola, tá? Então, existem vários tipos de motores, a gente mais adiante vamos ter aulas exclusivas para trabalhar só sobre os motores, eu vou compartilhar com vocês as diferenças dos motores de Arduino, de Lego, por aí vai, tá? Não cabe aqui no momento, mas é só para vocês entenderem basicamente como é que funciona, tá certo, gente? Beleza, uma vez que eu percebi, tem os atuadores, eu tenho agora os controladores. O que é o controlador, gente? O controlador ele é um dispositivo onde você vai armazenar a programação do seu robô, tá certo? Uma vez essa programação armazenada, ela vai distribuir para os atuadores e ao mesmo tempo vai receber dos sensores as informações, tá certo? Então aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, né? O Arduino, o Microbit, o Lego Spike Prime, o Lego V3 e o Raspberry Pi, tá certo? A gente vai ter um momento também para trabalhar e para estudar somente sobre os atuadores, e aí a gente vai poder escolher, mas qual atuador eu vou querer utilizar para um determinado projeto, tá? Então, como já falei para vocês, se a gente está querendo trabalhar com projetos diversos, pessoal, Arduino é essencial, pelas possibilidades que você pode fazer, tá bom? Microbit também, e por aí vai. O próprio Raspberry, que é uma placa onde já vem com vários componentes que se assemelha já a um computador, tá certo? Mas ele é um computador, ele é todo completinho, tá certo? Já o Lego Spike Prime e o Lego V3, pessoal, são tecnologias embargadas, então assim, você vai ter facilidade para a questão educacional. Então, por exemplo, eu consigo montar um robô funcional de forma rápida com os robôs da Lego. Já com o Arduino eu vou levar um tempo, né? Eu vou ter que compreender a parte de circuitos elétricos, eu vou ter que dar uma olhada em questão de resistores, para eu não queimar um LED, por exemplo, quando eu for colocar numa bateria que seja um pouco mais potente, tá? Mas, ao mesmo tempo, as possibilidades do Arduino são incomparáveis se você tentar comparar com o Lego, tá bom? Se eu puder resumir para vocês, para projetos diversos, Arduino, para projetos como, por exemplo, competições de robótica, né? Seria o Lego, tá? Eu consigo fazer isso. A questão é que nenhum dos dois já vem com algo pronto, pessoal. Tem gente que fala assim, o Lego já vem pronto. Não vem. Ele vem um kit específico da Lego padrão, tá bom? Que você pode montar baseado em manuais ou então criar mesmo. Mas para competição, em termos de competição de robótica com Lego, não tem robô pronto não, tá bom? Já o Arduino não, o Arduino você pode montar kits diversos, tanto é que se você colocar na internet kit de Arduino, você vai ver vários tipos de kits de Arduino, tá bom, gente? Interessante, né? Então eu tenho como principal item o controlador, que é como se fosse nosso cérebro, né? É lá que está o processador, que armazena também a programação dos robôs e faz com que eles funcionem. Nós temos os sensores, que permitem a leitura e a percepção do ambiente pelo robô, e nós temos os atuadores que fazem com que o teu robô realize as ações que você precisa. É isso. E o que vai acontecer aqui? Tá? No nosso material, aqui, no nosso curso que a gente vai iniciar agora, nós vamos utilizar o Arduino, justamente pelas possibilidades e também pelo preço, pelo custo. Tá? A gente vai trabalhar sobre isso mais ou menos, mas uma placa de Arduino você encontra no mercado para vender, pessoal, no mercado online, a uns R$ 30 mais ou menos.
Um bloco de EV3 ou de Spike, somente o bloco, você vai encontrar lá R$ 1.500. O kit chega a 6.000, 4.000, dependendo do local de venda, tá? Você consegue montar um kit de Arduino básico a partir de 150 a R$ 200. E aí você vai adicionando os componentes, né, que você achar que é mais interessante colocar, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Nos acompanhem, porque a gente está só na primeira aula, tá bom, gente? Um abraço, até mais.